Paz do Senhor esteja em seus corações. Em nome de Jesus, eu abençoe todos os fiéis da Bíblia, os fiéis da palavra. Mais uma pregação hoje vou destinar a o propósito de Deus e sua essência. Vamos abordar vários tópicos durante a pregação sobre essa direção. Peço nesse momento, Senhor Deus, Pai onipotente eterno, que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre nós e com a sua bênção nos envolva, fazendo com que nós prestamos atenção na palavra do Senhor e haja discernimento por nossa parte ao ouvirmos o que Deus tem para nos transmitir através do servo. Peço a vós que o sangue de Jesus derramado na cruz nesse momento, lave o corpo, a alma e o espírito de todos que estão visualizando e ouvindo essa pregação. Expulsando nesse momento, eu ordeno, em nome de Jesus, o demônio para as profundezas da terra, para que ele não faça comichão no psíquico de quem está ouvindo, ou desvie a atenção, ou traga maus pensamentos, para confundir as palavras do Deus onipotente eterno, em nome de Jesus. Vamos ver qual que é a visão geral do projeto do Pai. A palavra de Deus diz que sem visão o povo se corrompe, como está acontecendo hoje, né, fiéis à palavra. Provérbios capítulo 19, verso 18. Por isso é muito importante enxergar os ensinamentos que temos recebido dentro do cenário mais amplo do projeto eterno de Deus e formar uma visão geral de tudo. Antes de começar qualquer obra, por exemplo, montar algum quebra-cabeça, é sempre bom dar uma olhada na figura que está na pregação do Santo Evangelho. Isso ajuda a formar uma visão de tudo, para depois começar a ter uma visão sobre o que está se propondo. Desculpa o celular. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento receberam a visão e a registraram nas Escrituras. A visão de todos, de tudo para começar. No nosso caso, precisamos ter essa visão dos projetos de Deus para conosco, abordando os apóstolos ainda, que hoje, juntamente com a iluminação do Espírito Santo, são os nossos guias para a compreensão da vontade de Deus para toda a humanidade. Os apóstolos ainda nos ensinam hoje, através das palavras proferidas por Pedro, Paulo, Lucas, enfim, todos. As igrejas originais lançaram suas bases de acordo com o projeto e caminhou por muitos anos sobre os trilhos, causando um grande impacto na sociedade, na época antiga. Infelizmente, com o passar dos séculos, ela foi perdendo a revelação inicial que procurou se estabelecer por princípios filosóficos, intelectuais, e acabou se mesclando com o mundo, de forma que a sua força e visão espiritual se perdeu. Mas a igreja não está à deriva. O que está à deriva são os falsos profetas que pregam prosperidade, pregam, enfim, não é a verdadeira essência do Santo Evangelho. O projeto eterno é original, ainda existe. E Deus Pai, e o Senhor Jesus, em seu desejo de ver a igreja completar tudo aquilo que foi projetado desde a eternidade.
Não deixo de olhar por ela e participar ativamente no seu desenvolvimento, por meio do Espírito Santo de Deus, que está fazendo uma obra em sua igreja, adornando-a, preparando-a e capacitando para que ela cumpra o seu propósito, que é pregar o Evangelho. Há um clamor do Espírito Santo para uma volta à simplicidade original e uma separação radical do Evangelho, da vida espiritual e do mundo e os prazeres da carne. Precisamos clamar ao Senhor para que abra nossos olhos e nos faça ver o seu projeto no poder do Espírito Santo, para alinharmos nossas vidas em ministério de sua perfeita vontade. Pois hoje existe muitas ovelhas com o coração de dragão, com o coração de lobos. Enfim, sai dela, povo meu, onde a palavra é pregada erradamente, induzida, acrescentada. O objetivo supremo do Pai. Todo projeto tem objetivo. Quando fazemos um projeto de uma casa, por exemplo, o objetivo é termos, ao final, uma casa pronta e habitável. O projeto da casa nos orienta durante a construção para que possamos atingir o nosso objetivo proposto, da fazer da maneira que queremos. No caso do projeto eterno de Deus, é o objeto cumprimento do propósito dele. Ele envolve todo o plano para a realização daquilo que está no coração de Deus desde a eternidade. Deus tem um projeto para cumprir o seu propósito. Deus não se move por acaso. Tudo o que ele faz tem uma razão, um objetivo, um propósito. O objetivo maior está no coração de Deus e por causa do qual ele fez todas as coisas. É chamado o propósito eterno de Deus. Descobrir qual é esse propósito e viver de acordo com ele mudará o rumo de nossas vidas. Vamos então voltar a atenção para a eternidade com o coração sincero e procurar encontrar Deus e seu propósito e seus caminhos. O mais perfeito relacionamento que existe está entre o homem e Deus, entre o Pai e o Filho, entre o Espírito Santo de Deus, a mais perfeita relação de harmonia, paz, amor, santidade sujeita mútua, sujeição mútua. No coração do Pai havia um desejo de estender esse relacionamento sublime, espalhar o seu amor e ter uma multidão de filhos semelhante ao seu Filho Jesus. Deus queria uma família eterna para ele, onde os filhos fossem semelhantes a Jesus, expressassem sua vida e sua glória. Esse é o seu supremo propósito, nosso Pai, que por ser eterno, chamamos de o propósito eterno de Deus nessa pregação. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos dotados como filhos no meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Por causa desse propósito, Deus começou a executar um projeto eterno para a formação de uma grande família, do qual seu filho primogênito seria o modelo, o cabeça, o centro e o Senhor.
Ele decidiu então criar todo o universo e deu especial atenção ao planeta nosso, a Terra, em particular, que foi especialmente preparado para abrigar seres vivos, que somos nós, entre eles o homem, que seria a semente dessa grande família. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O casal original foi criado para ser o ponto de partida dessa grande família da terra. Seria a primeira família de todas as famílias da terra que surgiram, enchendo a terra de pessoas semelhantes a Jesus. A paz, a alegria, o amor, a santidade e tudo mais que era inerente ao relacionamento com Deus deveria fazer parte dessa grande família, e a glória do Senhor cobriria toda a terra. O pecado, porém, interferiu nesse propósito, amados, corrompendo a natureza do homem já no início, afastando-o do Deus. O homem perdeu a imagem e semelhança do Criador. A partir daí, geraria filhos e filhas segundo a sua própria imagem, propagando a herança do pecado de geração em geração. Isso o tornou inútil para o cumprimento do propósito de Deus, e toda a humanidade ficou arruinada e afastada de Deus. Romanos capítulo 3, verso 12. Mas o projeto de Deus, que havia lugar para a salvação da humanidade, um plano pelo qual todo homem poderia ser restaurado e colocado novamente em condições de cumprir o seu eterno propósito. Esse plano se desenvolveu no Antigo Testamento e foi plenamente revelado no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, o Filho de Deus, que resgatou a humanidade perdida e colocou os homens novamente no curso traçado desde a eternidade. Vemos assim que a salvação é parte do projeto de Deus, mas não é ela mesma o projeto, nem o propósito maior. Para saber mais sobre isso, nós temos que se aprofundar mais no propósito de Deus, que está relacionado à palavra do Evangelho. Mas, enfim, a visão mais clara de Deus, vamos abordar agora, que o assunto é tão amplo que temos que andar. Quando o profeta Abacuque precisava de uma resposta de Deus, na visão de Deus, né? Tomou o posto de sentinela sobre a torre de vigia, na fortaleza da cidade, e aguardou que o Senhor lhe falasse. Quem sobe a uma torre de vigia quer ver ao longe, quer ter uma visão ampla. Que tremendo significado há em um profeta na torre de vigia, fiéis à palavra. Abacuque 2, capítulo 2, verso 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler até quando quem está correndo, ou quem passa correndo. O Senhor lhe respondeu, lhe deu visão também, escreve a visão, que importante é ter uma visão clara da parte de Deus, tão clara que possa ser escrita. Escrever a visão é muito importante para que ela não seja distorcida ou alterada com o passar do tempo. Muita coisa pode se perder ou ser modificada no processo de comunicação de um para outro. Mas aquilo que está escrito tem a virtude de manter a fidelidade original. Assim, a visão escrita torna-se permanente. Para que seja possível escrevê-la, ela deve ser simples, sem complicações,
para que mesmo aquele que passa correndo possa ler. Não precisa ser muito complicada, teologicamente elaborada ou explicada de acordo com essa ou aquela corrente filosófica. A visão deve ser simples, fiéis à palavra, para que todos possam compreendê-las. Outro fator importante é que, se a visão vem de Deus, podemos ter certeza de que ela vai se cumprir. Às vezes somos impacientes, queremos que tudo aconteça imediatamente no nosso tempo, mas Deus tem o seu tempo. Lembre-se que um dia nosso, aqui, o calendário de um dia nosso, no calendário celeste são 1000 anos. Tudo que Deus falou se cumprirá. É necessário ter fé, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ter certeza daquilo que esperamos no Senhor. Pode demorar, mas se cumprirá, pois Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Chegou um tempo onde a visão de Deus foi revelada aos seus servos por meio do Espírito Santo de Deus. O mistério escondido por séculos, que fora revelado parcialmente aos profetas no Antigo Testamento, foi revelado em sua plenitude aos seus apóstolos e profetas dos tempos do Novo Testamento, por meio do Espírito Santo de Deus. Felizmente, eles escreveram essa visão de forma muito clara e muito simples nas Sagradas Escrituras. Um dos homens que mais clareza recebeu da visão de Deus foi Paulo. Paulo, na Santa Escritura, está em todas. Escreveu muito. Nas cartas que ele escreveu às igrejas, podemos perceber a compreensão que ele tinha da visão, ao qual chamou de mistério, que esteve oculto, mas foi revelado. Dentre todas as suas cartas, a que contém maior teor de revelação do mistério de Deus é a carta de Efésios. Nela o apóstolo escreveu a visão de forma simples e clara, tornando-a permanente. São apenas 6 capítulos, 5 páginas, e o conteúdo mais profundo que temos a respeito do projeto de Deus para a humanidade. O mistério foi revelado, e ele é revelado. Efésios capítulo 3, verso 1 e 11. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação que me foi manifestado, o mistério, conforme preguei acima, em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e co-participantes das promessas de Cristo Jesus, por meio do Evangelho, no qual Paulo diz, fui feito ministro, segundo participantes da promessa em Jesus por meio do Evangelho, do qual fui ministro segundo o dom da graça de Deus, que foi-me dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo Jesus e demonstrar a todos qual a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou para que agora se manifeste por meio das igrejas do Santo Evangelho, aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto nos mostra como Deus desvendou
o seu projeto aos homens e como pretende realizar. Aqui encontramos palavras-chave, mistérios, revelações, conhecimento, anúncio ou manifestações. Vamos falar agora de 3 primeiras. A quarta está intimamente relacionada ao item fazer discípulos. A primeira palavra é mistério. Aqui não se trata de qualquer mistério fiéis à palavra, mas o mistério, a pregação diz que o mistério de Cristo, em que outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. A palavra mistério vem do grego mysterion, que significa segredo, algo oculto ou escondido, que não é possível saber se o dono do segredo não o revelar. Nesse caso, Deus é dono do mistério, pois ele estava oculto em Deus. Se Deus oculta nele alguma coisa, você poderá encontrar, a menos que ele mesmo revele. A grande maioria das pessoas fiéis à palavra não conhece esse mistério. Por isso os homens desde os tempos mais remotos perguntaram: existe Deus? Se ele existe, é possível conhecê-lo? Quem é ele? Qual o sentido da existência humana? Qual a vontade de Deus para a humanidade? Qual é o seu propósito? Por que criou todas as coisas? Ele tem um plano para você, para nós. Muitas pessoas, amados, já tentaram achar uma resposta. Filósofos, místicos, religiosos, teólogos. Surgiram muitas teorias, suposições, especulações, palpites, mas nada consistente ou verdadeiro foi produzido. É impossível saber a resposta, a não ser que o próprio Deus a revele, pois o mistério está escondido nele. Por isso, vamos à segunda palavra, que é a revelação. Somente por revelação podemos conhecer o mistério oculto de Deus. Somente quando ele mesmo revela. Revelar significa tirar o véu, como num teatro. Antes de começar a peça, ninguém sabe o que há por trás da cortina. Podemos até imaginar, discutir, conjecturar, e podemos estar todos equivocados, e todas as nossas ideias podem estar equivocadas. Mas quando a cortina se abre, é revelado o que estava detrás dela. Somente então podemos ver o que antes era impossível, pois o véu foi retirado e agora está revelado. Assim também com relação ao mistério de Deus. Antes estava oculto, mas agora o mistério de Deus foi manifestado aos santos apóstolos, no Espírito Santo de Deus. A cortina se abriu de ponta a ponta e podemos ver. Paulo diz: como pela revelação me foi manifesto o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. Ele recebeu a revelação, a visão do mistério. Ele resumidamente escreveu nos capítulos anteriores. O mistério todo foi revelado. Paulo viu, compreendeu, pelo Espírito Santo de Deus, o plano eterno de Deus. E ele escreveu, e hoje, através das Escrituras, nós temos o privilégio de poder também conhecer o plano, a vontade de Deus para nós, na humanidade. Outra palavra que nos leva, conhecimento. Repito, conhecimento. A cortina foi aberta, o véu foi retirado, já foi revelada a vontade de Deus aos seus apóstolos. A eles escreveram para que todos nós pudéssemos conhecer. Mas o conhecimento ou a compreensão do mistério não está baseado na sabedoria humana, nem em religião, doutrina ou interpretação. Ele é concedido pelo Espírito Santo de Deus. O véu exterior foi tirado e o mistério foi revelado. Agora é necessário retirar o véu interior de cada um de nós para que tenhamos compreensão do que lemos nas palavras dos apóstolos. O mistério não está oculto em nenhum livro ou lugar nesse mundo. O mistério está oculto em Deus. Para conhecer Deus, precisamos conhecer Cristo.
E é o Espírito Santo quem nos revela Cristo. Quando conhecemos Cristo, o Filho conhecemos também o Pai, porque o Filho é a imagem do Pai. Esse é o único caminho para conhecer o coração do Pai, Cristo Jesus, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Quando conhecemos Jesus Cristo, vemos nele revelado o mistério de Deus, como consequência da revelação que temos de Jesus Cristo. Nele conhecemos também a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. A igreja é a expressão de Cristo nesse mundo. E só é possível conhecer a igreja conhecendo primeiro a Cristo. Ele é o cabeça do corpo, e o corpo, e nós somos os membros. Por isso, perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Exemplo de Paulo. Lembra que Paulo perseguiu a igreja? Amar a igreja é amar Cristo. Servir a igreja é servir Cristo. Dividir a igreja é dividir Cristo. Mas Cristo não se divide. É contra a natureza fundamental, a sua natureza. Conhecendo Cristo, podemos compreender a igreja. E olhando para a igreja, olhando para o verdadeiro discípulo, podemos nele ver também Cristo. E assim, esse mistério que está em Cristo pode ser resumido em uma só palavra: igreja. Repito, igreja. Eu disse, igreja. A igreja é o projeto eterno de Deus. A realização do projeto cumprirá o propósito, pois a igreja é o povo de Deus que está formando para viver com Ele na eternidade. É a sua grande família eterna. A igreja não é aquilo que estamos acostumados, não é o que normalmente se entende como igreja. Hoje, escândalo, exagero, religiosidade, divisões. A igreja não é um prédio, não é um lugar, não é instituição, não é denominação religiosa. A igreja é o povo. E é gente, igreja é família, igreja é o corpo de Cristo. Sim, a igreja é corpo de Cristo desde que haja 2 ou mais membros dentro dela. Sem você, que é o corpo de Cristo, dentro da igreja, ela não é nada mais, nada menos que um edifício. Se torna igreja quando você adentra. Como ele disse, 2 ou mais 3 estarei presente. Porque Deus não habita igreja feita por mãos de homem. Palácios, palacetes. Ele não está lá. A palavra igreja é uma palavra muito preciosa para o coração de Deus, pois nessa palavra estão investidos todos os planos dele. A igreja é uma união de pessoas com o mesmo propósito, que é amar e cultuar a Deus. Esse mistério não somente esteve oculto no Antigo Testamento, mas mesmo quando veio Jesus, ele não falou muito sobre igreja. O centro de sua pregação era o reino de Deus, nem existia igreja na época. Em todas as cidades e aldeias, era a boa notícia do reino de Deus. Ele só usou a palavra igreja 2 vezes, fiéis à palavra. Em Mateus capítulo 16, 2 vezes. Edificarei minha igreja, em Mateus capítulo 18, leva-o à igreja. Mas em todo o seu ministério ele pregou primordialmente o evangelho do reino de Deus. Copiaram fiéis à palavra. Poucas palavras, meia palavra, basta. Isso nos ensina 2 coisas, fiéis. Primeiro, se quisermos ver surgir a verdadeira igreja, temos que pregar o reino de Deus, o evangelho. A pregação do evangelho no reino de Deus é que produz a igreja. Os fiéis é que tornam o edifício a igreja. O edifício sem fiéis não é igreja, é um edifício. Deus, em seu propósito, reservou a revelação da igreja para ser dada aos apóstolos, não por Jesus, mas pelo divino Espírito Santo de Deus. Revelou agora no Espírito
aos seus apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3. Segundo, Deus, em seu propósito, reservou a revelação de igreja para ser dada aos apóstolos, não por Jesus, mas pelo Espírito Santo. Revelou agora o Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas, Efésios capítulo 3. A igreja, através da operação do Espírito Santo em cada um dos filhos de Deus, é responsável pela expressão e realização da vontade de Deus diante da humanidade, através do Evangelho. Qual seria a vontade de Deus? Fiéis à palavra. Paulo disse que poderíamos perceber qual a sua compreensão do mistério de Deus nas palavras que escreveu no início da carta de Efésios. E o centro de sua visão está nos versos 9 e 10 do primeiro capítulo. Efésios capítulo 1, 9 e 10. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Aqui, a vontade de Deus não é apenas um mistério para nós, pois Ele nos fez conhecer, desvendou o mistério de sua vontade, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Para compreender isso de maneira mais ampla, vamos entender melhor a expressão fazer convergir. Encontramos aqui uma única palavra grega, anekephalaiostai, onde ana significa novamente vez, que fale significa cabeça, estai significa fazer, daí temos fazer mais novamente, mais cabeça, encaixando tudo. No texto temos fazer Cristo novamente o cabeça de todas as coisas, voltar a unir tudo debaixo da autoridade de Cristo, o cabeça. Deus não criou a humanidade na situação que está na atualidade. Ele não projetou o pecado e a desordem. No princípio, tudo estava unido em harmonia. O universo, o homem, a mulher e a natureza. Mas infelizmente o homem pecou, rompeu a unidade com Deus e desmantelou tudo, trazendo morte, mentira, briga, guerra, imoralidade, doença, injustiça, sofrimento e muitas consequências. O homem peca, mas Deus se propôs trazer ordem, harmonia e paz, novamente atraindo todos a Ele, voltando a unir tudo debaixo de um cabeça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo e a todos. Fiéis a palavras, vamos ver o que é a igreja. A igreja é aquela parte da sociedade que hoje está em Cristo. São apenas que são aqueles que são cheios de Jesus e estão aprendendo a ser como Ele. Aqueles que têm Cristo como cabeça. Como Senhor, a igreja é um povo onde os inimigos se tornam amigos. O homem em Cristo se reconcilia com Deus e com seus irmãos. Os maridos que têm a Cristo como seu cabeça, amam suas esposas como Cristo amou a igreja e dá vida por ela. A esposa que tem Cristo como seu cabeça, se sujeita a seus maridos. Os filhos obedecem aos pais no Senhor. Os discípulos aprendem a amar-se uns aos outros, como Cristo os amou. As famílias são restauradas, as pessoas amam o seu inimigo. É unidade, comunidade, comunhão, família, paz. Abraço de irmãos, a luz do mundo. Essa é a resposta de Deus, amados, para todos os problemas da humanidade. No mundo repleto de violência, corrupção e imoralidade, Deus levanta a sua igreja como estandarte e diz: vejam, esta é a minha proposta, assim é o reino do meu Filho muito amado.
Como seria o Brasil, amados, se desde o presidente até o mais simples cidadão todos vivessem conforme a vontade de Deus, se todos amassem ao próximo como a si mesmo, se perdoássemos uns aos outros, como Ele nos perdoou, se oferecêssemos a outra face quando agredidos, se fôssemos os primeiros em servir, se falássemos a verdade uns para os outros, seria o fim das guerras, das ganâncias, da prosperidade, da corrupção, da fome. Ah, mas isso não é um sonho, essa é a vontade de Deus, é o projeto de Deus. Ele quer uma família assim. Ele deseja que todos os seus filhos sejam semelhantes a Jesus. Somos uma família, somos todos irmãos em Cristo. Ele nunca desistiu desse projeto, antes trabalha continuamente através do Espírito Santo para ver Cristo formado em cada um dos seus discípulos. Através de Cristo, Deus estabelecerá novamente o seu reino de amor sobre os homens. O evangelho do reino, fiéis à palavra. Dentro do projeto eterno de Deus, qual foi a providência que ele tomou para voltar a unir todos debaixo de uma única cabeça? A resposta é o evangelho do reino, por meio dele. Deus coloca todos debaixo do governo de Cristo. Não há outra mensagem, não há outra palavra, não há outro caminho para realizarmos essa tarefa. Esse foi o evangelho que Jesus pregou e esse é o evangelho que devemos pregar. O reino de Deus, o reino é uma forma de governo no qual a maior utilidade está na pessoa do rei. Esse governo se estende sobre todos os territórios e pessoas que estão debaixo do domínio desse rei. Assim, o reino de Deus significa o governo de Deus. Ele é o rei absoluto do universo, por direito inerente, por ser o seu criador, dono e sustentador. Ele é a autoridade suprema sobre tudo o que existe, fiéis. Sobre o que é visível, o que é invisível, sobre a criação dos anjos, a humanidade, a história, as nações e os eventos futuros. O homem é o ser criado por ele, com responsabilidade moral e capacidade de decisão e livre-arbítrio. Ele é responsável por obedecer, consciente, voluntário, inteligente, à palavra de Deus, reconhecendo, acatando desse modo o reino de Deus sobre sua vida. A entrada do pecado, já na infância da humanidade, tornou o homem independente e afastou o governo de Deus em sua vida. Ele rejeitou o governo de Deus e decidiu mandar na sua própria vida, ser dono de si mesmo. As trágicas consequências dessa decisão vieram logo em seguida: mentiras, homicídio, vingança, disputa, etc. E a correnteza segue forte até os dias de hoje. O pecado é a doença hereditária, fatal. O pecado é a morte. O veneno mortal que circula nas veias de todo ser humano, do qual é impossível ele se liberar. Jesus, para corrigir os desvios do pecado, Deus enviou seu Filho ao mundo, na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele iniciou sua obra, anunciando a chegada do reino de Deus e ordenando aos homens que abandonassem sua vida independente de Deus e se sujeitassem ao seu governo. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ao contrário de Adão, Jesus foi totalmente obediente ao Pai, dependendo dele em todas as coisas, nas curas, nas pregações, nos milagres, em tudo. Ele concluiu seu ministério na terra, entregando a vida para pagar o preço pelos pecados da humanidade. Por causa de sua plena obediência, triunfou sobre a morte e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder do Divino Espírito Santo, e tendo subido novamente aos céus,
foi feito o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mateus capítulo 28, verso 18. E, aproximando-se Jesus, disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Atos, capítulo 2, verso 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez, Senhor Cristo. Vamos seguir no próximo vídeo, amém? No segundo vídeo.